Caterine, quantas sessões de constelação eu preciso para me curar? Você quer saber quantas sessões de constelação você precisa fazer para deixar a sua vida toda funcionando? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, sou mentora do treinamento de prosperidade sustentável e vamos falar um pouco sobre isso. Cada constelador vai falar uma coisa. Tem consteladores que falam assim: você vai constelar 2, 3 vezes na vida. É o máximo que você vai fazer, não precisa de mais que isso. E tem consteladores que falam: quanto mais você constela, melhor fica. Vai fazendo constelação e aí você vai tomando consciência. Eu vou falar o meu posicionamento, eu, Caterine Rieira, como eu gosto de trabalhar. Quando uma pessoa vem e me procura para fazer constelação, fala assim, vem com um tema. Às vezes a pessoa fala assim, Caterine, eu não tenho um tema muito definido. A gente pode alinhar no dia da consulta? Pode alinhar no dia da consulta. Por quê? Porque eu vou ficar 40 minutos conversando com você. Por isso que eu peço para mandar mensagem no WhatsApp contando história, porque não dá para eu ler, eu não tenho tempo, não vai ser produtivo, eu não sou oráculo, eu não tenho como adivinhar, tem que colocar no campo, não tem como dar resposta. Não existe resposta pronta, então não tem resposta. Preciso olhar o fenômeno, né? Preciso olhar dentro do sistema da pessoa. Então, no dia da sessão, eu fico uns 40 minutos conversando com a pessoa, exatamente colhendo todos os dados, toda a história pregressa da pessoa, da família dela, para que eu possa, na hora de constelar, focar no tema que ela trouxe e, se ela vem sem tema, desenvolver com ela um tema. Porque às vezes a pessoa nem sabe muito bem o que não está funcionando na vida dela. E às vezes, eu sempre brinco, e não é brinco, eu falo sério, que o tema nunca é o problema. E às vezes a pessoa vem com um tema e ele realmente não é um problema. Então, na hora da conversa, a gente consegue esmiuçar e ver exatamente onde está o calcanhar de Aquiles. Quando eu monto uma constelação, depois desses 40 minutos de papo, a gente consegue ver algumas dinâmicas com relação a tudo que está no entorno daquele tema. Porque normalmente um problema ele não vem único. Ele vem cercado, tem toda uma rede em volta dele, né? Tem todo um network em volta daquilo. Então a gente dá Você imagina que a constelação do jeito que eu faço, que é a constelação estratégica, eu tô com um drone aqui, a gente está olhando o seu sistema daqui de cima, então a gente tem um panorama geral. Não dá para trabalhar tudo numa sessão, é impossível. Principalmente com pessoas que falam muito. Às vezes eu sou obrigada a ser um pouco assertiva na hora nesses 40 minutos, porque a pessoa começa a contar muita história e isso bagunça tanto, porque assim, eu preciso que a pessoa, eu preciso montar um resumo da vida da pessoa, da história pregressa da pessoa, para a gente montar uma constelação. Então aquela história assim, aí meu pai disse não sei o que, aí minha mãe pegou e falou para meu pai, isso aí é totalmente irrelevante. Isso é assunto que você conversa com o seu terapeuta, né, na sua terapia semanal. Então, quando a pessoa fala muito, ela toma menos da constelação. Guarde isso, tá? Quanto mais a pessoa fala, quanto mais a pessoa conta história, menos ela toma da constelação. Porque ela tá tentando me convencer que ela é inocente, porque ela tá tirando o foco, né? Porque eu não consigo, às vezes, no tempo que eu tenho, pegar todas as informações que eu preciso para constelar. Eu não consigo, às vezes, fazer todas as soluções que eu poderia fazer por causa do tempo também. Mas, enfim, de um modo geral, tipo 90% das pessoas, elas conseguem ter uma visão bem importante em relação a todo o entorno daquele tema que ela tem. Porque às vezes um tema ele está ligado ao outro. Às vezes a pessoa acha que ela tem um problema numa área e ela não percebe que ela tem outras. E na hora de constelar aparece e ela não tinha nem consciência daquilo, tá? Eu falo assim para os meus clientes: daqui uns 3 meses, quando isso que aconteceu aqui hoje tiver tomado um lugar, tiver, sabe, abaixado a poeira, se você tiver uma outra questão com outro tema, vem constelar, que a gente faz uma constelação
para aquele tema. E aí eu trabalho com os movimentos da alma e do espírito, que são os pequenos movimentos. Vou trabalhando com o subsistema à medida que eu vou constelando. É uma mentoria sistêmica, né, com pequenos movimentos. Esse tipo de demanda pode ocorrer em vários momentos da vida da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa está com um problema no trabalho, está tendo dificuldade de gerir a sua empresa, está tendo dificuldade de relacionamento com seus funcionários, ela vem com essa demanda, a gente constela. Dali um tempo, deu uma travancada lá no financeiro dela, ela vem, a gente constela. O que não pode fazer? O que não pode é constelar o mesmo tema. Quando alguém vem constelar comigo, eu pergunto, você já constelou esse tema? Sabe por quê? Porque quando você constelou um tema, e você tem toda a constelação termina com uma solução. Mesmo que ela não seja a solução que você quer. Muitas vezes não é. É a solução saudável, a solução que precisa ser. A solução que põe em ordem o que estava em desordem. Mas é aquela solução, não tem outra. E aí, às vezes a pessoa já constelou o mesmo tema com vários consteladores. Ela perde tanto a força que vai ser difícil ela colocar aquilo em ordem de novo. Por quê? Porque ela não tomou a primeira. Ela duvidou, ela não concordou com aquilo. Esse tipo de pessoa vai constelar com um monte de pessoa e não vai mudar a vida. Por quê? Porque ela quer continuar sendo inocente. Então, assim, você pode constelar várias vezes ao longo da sua vida, mas assim, não é uma coisa que a cada 3 meses eu vou constelar. Não é isso. Você não vai constelar a cada 3 meses. Você vai constelar quando você tiver uma demanda. Quando você tiver alguma coisa que você não está sabendo lidar e que você acha que a ferramenta da constelação pode ajudar. Por exemplo, a codependência. Eu pego muita dinâmica de codependência. Eu acho que assim, 90% das pessoas são codependentes. Muitas pessoas vêm para a constelação sabendo que são, e outras pessoas não sabem. E a hora que elas tomam consciência daquilo, eu oriento o que elas podem fazer dali para frente, mas elas precisam fazer um caminho, né? A minha gravação estava sendo interrompida, não sei porquê. Vou continuar. Elas precisam fazer um caminho, né, para ir desvendando, para ir descascando as camadas da cebola, quando se fala em codependência, porque a constelação não trata a codependência, a constelação mostra a dinâmica de codependência, e o codependente precisa trabalhar aquilo numa terapia, numa sala de 12 passos, precisa tomar conhecimento liberta, quanto mais estuda sobre aquilo, mais vai se libertando daquilo que se prende, né? Depois que a pessoa descobriu que ela é codependente, não adianta ela ficar vindo fazer constelação, eu quero ver minha codependência. Já viu. Não se trabalha a codependência em constelação. Você viu a dinâmica que estava aqui e aí você vai trabalhar isso na sua terapia. Ah, então constelação não é bom? É bom pra caramba. Pergunta para quem fez. Os ganhos que a pessoa tem quando a pessoa toma o que a constelação deu. Então, gente, tenha muita parcimônia quando você pensar que eu quero constelar um tema. Veja se realmente se encaixa, se o sistêmico pode te ajudar, ou se não é uma coisa que você possa fazer sozinho, ou se não é uma coisa que você possa trabalhar na sua terapia de toda semana. Porque senão você vai perdendo a força, principalmente quando fica constelando o mesmo tema. Perde muito a força. Isso atrapalha demais o seu campo, você nem imagina o quanto. Então assim, constelou, tome aquilo. Deixa aquilo tomar lugar, espera, nem que tiver que esperar 6 meses, mas espera, aquilo vai tomar um lugar. Se daquilo sobrou um resquício que dá para constelar um outro tema, aí você vem. Eu vou ficando por aqui, peço que você dê um like, que você se inscreva no meu canal.